Olá, turma. Tudo beleza aí com vocês? Ah, espero aí que esteja todo mundo bem, né? Tava agilizando ali. Bom, deixa eu ver quantas pessoas tem aqui. Não. Tem uns quatro. Então já dá aqui para fazer uns avisos, né? Se todo mundo estiver ouvindo bem, avisa aí. Se estiver tudo correto aí, né? Se vocês virem aí no Moodle, eu reabri os exercícios para quem não fez ainda. Então, hoje seria para a gente estar no nosso grau A, né? Só que um colega pediu para ter a revisão de tudo hoje, então aí eu resolvi colocar o que era assunto da aula passada, que era essa revisão geral. Então a ideia agora é ter essa revisão geral de todos os assuntos. Mas o aviso principal é para quem não fez os exercícios fazerem lá, né? O Sidney aí fez uns muito bons, o dele está bem organizado. Aí quem tiver com dúvida e se o Sidney quiser ajudar, né? De mostrar como ele fez os dele, mas está bem interessante isso que ele vem fazendo. Então, é mais isso. Aí hoje é mais essa aula de revisão com basicamente tudo que a gente já viu da disciplina até aqui. Eu gosto mais da área 2, né? Essa área um assim, eu sei que às vezes é um pouco cansativo, mas na área 2 quando a gente estiver lá, vai melhorar um pouquinho, acho, né? Porque fica algo mais visível para vocês, assim. Então, eu acho que fica mais interessante quando a gente percebe melhor o que está desempenhando, né? Porque fica mais próximo da realidade da gente. Isso, como tem muita gente que ainda falta responder, eu aconselho que responda, né? Se quiser passar na disciplina. Apesar de estarmos aí nessa situação um pouco atípica, né? Eu sei que deve estar ruim para vocês aí também, que está um pouco para mim também, né? Não sei como é que está chegando para vocês o conteúdo, então daqui a pouco não está tão bom quanto deveria. Então, mas é isso, né? É um momento aí a gente vai ter que superar ele desse jeito. Eu já esperava ter voltado às aulas normais, né? Para a gente trabalhar um pouco melhor, mas acaba que é desse jeito. Então a gente vai continuar assim. Então, se possível, só respondam o que tiver lá de questionário e se o Sidney quiser passar para alguém o que ele fez para vocês verem como é que ele veio fazendo, né? Então fica a critério dele aí. Então a gente vai lá para essa revisão geral aqui do nosso conteúdo do grau A. No grau B vocês vão ver que o assunto vai ficar mais interessante. Só de último aviso, que eu queria ver com vocês, né? Ah, não, deixa lá depois, no fim da aula, eu resgato o que eu queria dizer. Bom, então vamos lá para essa revisão de grau A. A primeira parte da disciplina, a gente viu a maneira que a hidráulica se posiciona aí, né, no nosso meio. Então, a gente vai estar mais com a hidráulica tratando dessa condução da água em condutos. Então, a gente vai ter que avaliar uma série de características do comportamento, né, do nosso fluido para entender posteriormente como é que esse fluido vai estar se comportando nas nossas tubulações. E nessa primeira área da disciplina, a gente tende a olhar mais as questões do entendimento de pressão, né? Foi o que a gente viu na primeira área, manometria, as forças que o fluido desempenha sobre algumas estruturas da gente, entre outras variáveis. Então, esse início, quando a gente tratou, e a gente viu também um pouco de análise dimensional. E análise dimensional, quando a gente passa esse assunto, é mais para vocês entenderem as dimensões, né? E o quanto elas são importantes quando a gente está analisando elas. Por quê? Porque cada equacionamento que vocês verem daqui em diante, né? Ou vocês já verem em outros momentos, eles são aplicados quando eles são feitos empiricamente, vamos dizer, né? Então, a gente tem determinadas unidades para as quais aquela forma, aquele equacionamento foi desempenhado. E a gente tem que aplicar os equacionamentos com suas respectivas unidades, né? Para que tudo conduza a uma situação ideal e a gente tenha um resultado coerente. Então, por exemplo, quando vocês estiverem tratando das equações de Haas-Williams, da universal,
e para elas, a unidade de vazão, a gente entra em metro cúbico por segundo. Só que muitas vezes os dados da gente vêm em litros por segundo, né? Então, vocês têm que fazer as devidas conversões para que seu equacionamento lhe forneça uma resposta condizente com o que você deveria alcançar. Então, a parte de análise dimensional é mais para dar essas ideias, né? E vocês começarem a tentar para isso, porque em muitas coisas as pessoas erram por simples desconhecimento da importância das unidades, né? Então, vamos seguir aqui com as outras partes. Bom, então, o que seria o fluido, né? A gente tem o fluido como essa substância que não tem forma própria, assumindo o formato do recipiente que contém. Então, eles escoando continuamente sob a ação de uma força tangencial. Isso, se a gente insere o fluido em determinado formato, em um recipiente com determinado formato, ele se adequa às características daquele recipiente. Isso é uma das características do fluido, né? Que a gente vai ver mais à frente. No entanto, a gente tem essa característica de todos os fluidos possuem um certo grau de compressibilidade, né? E oferecem pequena resistência a essa mudança de forma. Se vocês perceberem lá um gás, por exemplo, ele é um fluido e vocês conseguem comprimir ele em determinado local, né? Imagine o botijão de gás de vocês ali. Tem uma determinada quantidade de gás comprimida naquele ambiente. Já quando a gente está tratando de líquidos, né? A água, por exemplo, a gente assume que é incompressível, né? À medida que ele está em determinado recipiente, a gente não consegue pressionar ele de forma que ele se comprima mais. Então, ele tem uma determinada incompressibilidade lá nos nossos líquidos, né? No caso, a água. Deixa eu colocar aqui no outro sistema. Bom, eu já tinha mencionado para vocês, os líquidos eles podem apresentar aí, em forma de líquidos, e a gente tem um exemplo claro da gente água e gasolina, né? Na hidráulica, tipicamente, a gente vai estar tratando de água, então eu coloco uns exemplos para vocês de outros fluidos, normalmente para vocês terem aquelas ideias de massa específica, né? Então, tem algumas situações quando vocês estiverem transportando líquidos diferentes e eles apresentarem características diferentes, o que vai estar modificando o comportamento dele no seu sistema é a massa específica dele, peso específico, entre outras características que vão ser um pouco variáveis. E assim vocês têm que ter esse entendimento, né, da importância lá daquelas variáveis que a gente já viu aí ao longo da disciplina. Bom, como eu tinha dito, os líquidos eles ocupam um volume definido e têm essas superfícies livres, né? Já os gases eles se expandem até ocupar toda a área de um determinado local. Então ele está dizendo, se você liberar um gás na sua sala, do seu quarto aí, esse gás ele vai se expandir até ocupar todo o volume que tem na sala de vocês. O líquido ele vai, a depender do volume dele, né? Ele vai se adequar em formato àquele ambiente no qual ele foi inserido, né? Bom, e o sistema de unidades, né? A gente precisa descrever esses fluidos de forma qualitativa e de forma quantitativa. Então, a descrição qualitativa, a gente vai identificar essas características da natureza do fluido. Aí tem velocidade, área, comprimento, entre outros. E a descrição quantitativa seria a parte mensurável do que a gente quer. Então, o que é que a gente mede? Segundos, né? Você cronometra lá no relógio o tempo. Então, aquilo ali é algo que a gente consegue mensurar. Metro. Então, a gente consegue mensurar em termos de unidade, né? De comprimento que a gente tem andado, quilogramas, entre outras unidades. Isso aí seria a parte quantitativa. A qualitativa é o que caracteriza aquele fenômeno, né? De modo que a gente consiga compreender ele pela descrição que foi dada, né? Bom, então quando a gente se deseja medir algo com algum comprimento, e a gente vai estar medindo essa grandeza física. Então, à medida dessa grandeza física, a gente vai ter a quantidade de vezes que isso ocorre em função de uma unidade padrão, né? Que a gente toma como referência. Então, a gente vai verificar lá a velocidade, volume, área, entre outras coisas.
e a gente tem como dimensão essas quantidades mensuráveis de uma determinada medida padrão que a gente vem a ter. Então, a dimensão igual a 1 metro pode ser essa dimensão de uma unidade de metro, né? Então, o sistema é o conjunto convencional de unidades dessas grandezas que a gente adotou. Tipicamente, a gente adota o sistema internacional, né? É um padrão de unidades e isso facilita que você, aqui no Brasil, vamos dizer, você vai para outro país aí, que seja os Estados Unidos, se os dois adotarem os mesmos sistemas, fica mais fácil de tudo se integrar, né? É claro que os americanos às vezes têm umas distâncias diferentes para comprimento, então vamos dizer que ele utilize lá jardas, entre outros tipos de unidades padrões para eles, né? Mas o que facilita essa questão da padronização das unidades é favorecer uma integração entre diferentes locais, né? Então, o conhecimento ele consegue ser difundido de forma mais plena quando a gente adota um sistema de unidade que seja padronizado, vamos dizer, né? Então, a ideia é um pouco essa. Bom, então, para efetuar essas medidas, a gente precisa comparar com algumas grandezas de mesma espécie, né? A gente vai ter que o padrão de medida, que serve a comparação, a gente vai denominar essa unidade. E conforme a natureza da grandeza, a gente vai ter essas unidades fundamentais ou derivadas. Então, eu já falei com vocês em algum momento, as fundamentais, vamos dizer, comprimento, né? Metro, tempo em segundos, massa em quilograma, essas são as fundamentais. Qualquer uma que seja feita da composição dessas grandezas fundamentais, claro que tem outros, você vai ter como se fosse grandezas derivadas. Exemplo, velocidade. Quando a gente tem a velocidade, a gente tem a composição de metro por segundo. Então, isso é uma grandeza derivada por derivar de outras grandezas fundamentais, né? Então, é isso que ele quer dizer com essas características aí. Bom, a gente tem aqui o conjunto formado por unidades de grandezas fundamentais e derivadas, a gente vai ter o sistema de unidades e a gente tipicamente adota esse sistema internacional. Sistema internacional é aquele nosso sistema MLT, né? E tem um sistema técnico que ele adota FLT. Então, isso aqui é mais aquela unidade, quando a gente quer representar a massa de outra forma, né? Então, a gente verificou lá em análise dimensional isso derivando daquela segunda lei de Newton, né? Então, a partir da segunda lei de Newton, a gente consegue propor a equação dimensional para a massa em função da força, né? Então, a gente vai ter lá de que modo ela é representada. Só converter as unidades, né? Passar de um lado para o outro lá, aplicar os conhecimentos que foram adquiridos e a gente consegue obter a representação da massa em unidades de força, né? Então, as unidades, a gente tem aqui alguns exemplos. Comprimento, tipicamente metro. Então, normalmente, todo exercício que a gente fizer, a gente tem que fazer essas conversões. Normalmente, quando dificulta, é você botar algo em centímetro, em milímetro, né? Eu, tipicamente, costumo utilizar tudo por metro. Mas tem algumas coisas que dá para você utilizar essas unidades de centímetro por... Deixa eu ver... dá para utilizar algumas unidades em centímetro, deixa eu ver, em gramas, né? Então, dá para você fazer algumas relações entre isso e metro cúbico por quilograma, vamos dizer. Então, a gente consegue obter algumas relações, mas tipicamente eu utilizo tudo em metro, massa em quilograma, né? É o que eu costumo fazer mais, seguindo o sistema internacional, né? Então, aqui tem os modelos que eu já passei para vocês, com as unidades, né, de cada um e as grandezas que representam. Então, aqui, quando vocês tiverem dúvida, é mais para dar uma olhada. E o interessante dali é essa pressão em coluna d'água, né? Algum colega de vocês não estava entendendo direito quando a gente tratou um pouco do assunto. Porque a pressão está dada em metro, né? Porque em outro momento a pressão aqui está em Newton por metro quadrado, que é o nosso Pascal, porque em outro momento tem quilopascal. O que vocês têm que entender é que se o valor de pressão é único, então vamos dizer aqueles 10,33 MCA, né? É a mesma coisa de 1 atm.
entre outras coisas. Você está dizendo exatamente a mesma coisa, só que com representação diferente, em termos da unidade que vocês adotaram para representar aquele sistema. Eu, particularmente, quando estou trabalhando com essa questão de hidráulica, a pressão eu costumo representar sempre em metros de coluna d'água, porque, ao meu ver, fica mais visível, né, para os alunos do que se trata. E por que você está dado em metros de coluna d'água? É aquela questão que eu falei, você está dividindo uma pressão dada lá em, sei lá, em Pascal, né, nosso Newton por metro quadrado, e está dividindo pelo nosso peso específico. Então, peso específico, Newton por metro cúbico. Quando você elimina Newton por metro quadrado por Newton por metro cúbico, vai sobrar 1 metro no denominador, né? E ele passa multiplicando e, consequentemente, vai ficar dado em metro. Então, sua unidade de pressão é dada em metro quando você divide a pressão dada em Pascal pelo peso específico lá da água, no caso, né? Que a gente está adotando em Newton por metro cúbico. Também poderia ser se você calculou tudo em quilograma-força, né? A gente viu lá que tem a relação entre o nosso quilograma-força e o Newton. Então, é você representar a unidade de força de modo diferente. Então, essas coisas são mais conversão de unidades, que é para ser algo simples. Eu não costumo cobrar muito porque a gente consegue converter isso facilmente, né? Mas é bom vocês terem noção do que se trata, porque alguns colegas tiveram algumas dúvidas referente a isso, né? Bom, aqui então tem essas grandezas fundamentais, né? A gente tem essas unidades fundamentais, desculpa, comprimento, tempo e força. Comprimento, tempo e força, né? As dimensões de cada uma delas. Então, o sistema técnico, o FLT, e o sistema internacional, o nosso MLT lá. Eu costumo adotar mais o MLT, mas então, quem quiser adotar o FLT não tem problema. E nessa aula eu tinha passado alguns exercícios com as duas características, né? Vocês fazendo pelo sistema MLT e pelo sistema FLT. Bom, eu não vou ficar muito nessa parte aqui porque era para ser algo mais simples, né? Aqui tem umas tabelas de conversão. Então tem um aplicativo na internet. Sempre que vocês tiverem dúvida sobre determinada unidade, né? E vocês tiverem a oportunidade, utilizem esses aplicativos que vocês têm disponíveis para que vocês não cometam erros triviais de conversão de unidade. Então, tem esse Convert Word, e é muito bom, e ele tem a conversão de todo tipo de unidade que você possa imaginar. Então, através dele, a gente consegue ter essas conversões todas aí que eu passo em algumas tabelas para vocês. Aí eu trago as mais importantes, mas não vou me ater muito a elas, não. Em segundos, eu costumo colocar isso porque vai ser importante para a gente, essa de um dia ter 86.400 segundos, né? Ah, por que é que eu preciso saber quantos segundos tem num dia, né? Porque se vocês perceberem, normalmente lá, quando vocês forem tratar a vazão, e a gente fala, tantos metros cúbicos por segundo. Então, se eu estou mandando 10 metros cúbicos por segundo, metro cúbico por segundo, né? Se eu multiplicar vezes o número de segundos que seu sistema está operando, você vai obter o volume que você vai armazenar num recipiente para o qual está se dirigindo essa água. Então, se você consegue captar essas características, né, e essas relações entre as unidades, você consegue dimensionar posteriormente os sistemas de vocês, o reservatório, entre outras características, baseado nisso, na vazão que seu sistema demanda e no volume que você tem disponível para armazenar, né? E, consequentemente, ver se tudo se adequa perfeitamente. Mas, claro, tem algumas formas da gente verificar isso, né? Mais para frente, como dimensionar volume de reservatórios, entre outras características aí. Bom, quilômetro, metro quadrado é tipicamente nosso tipo de área usada, né? Normalmente a gente sempre vai estar utilizando a área em metro quadrado. Então, área em metro quadrado, volume em metro cúbico, né? Tem que lembrar sempre desses, que é algo que sempre a gente vai estar avaliando ao longo da disciplina. Densidade de massa, a gente tem esse aqui como se fosse a massa específica, no caso, quilograma por metro cúbico. O volume específico é metro cúbico por quilograma, a gente não trabalha muito com ele. Velocidade em metros por segundo,
Então, vocês costumam ver lá todo dia, quem tem carro, né, isso é com ele, a unidade de velocidade lá dada em quilômetros por hora. Então, para vocês é bem fácil visualizar quando está em quilômetro por hora. Mas vocês podem fazer as conversões, né, de quilômetro por hora para metro por segundo facilmente também, para verificar quanto seu carro está andando, né, quantos metros ele está andando por segundo com aquela velocidade que vocês imponham nele, né? Então, sabendo essas características das unidades, vocês conseguem desenvolver diversas características de interesse para vocês. Bom, aqui é outro tipo de unidade, hectare. Isso aqui a gente costuma trabalhar em drenagem urbana. Tem alguns equacionamentos que, ao invés de usar a área em metro quadrado, ele utiliza a área em hectare, né? Então, 1 hectare é 10.000 metros quadrados. Então, o que acontece? A gente consegue visualizar melhor, né? Fica mais palpável quando a gente está tratando de áreas um pouco grandes, vamos dizer. Você, em drenagem, às vezes tem que tratar um bairro de uma cidade, entre outras características. Então, desenvolver alguns equacionamentos de modo que a gente consiga tratar os dados da gente com a unidade da área dada em hectare, entre outras aplicações que vocês, porventura, venham a ter, né? A gente vai ter potência, entre outros. Mas para a hidráulica 1, no caso, as unidades mais importantes para a gente vai ter massa específica, né? Então, a massa específica é essa nossa relação de massa sobre volume e assim é dada em quilograma por metro cúbico. Qual a importância disso? Como cada fluido ele tem uma massa específica diferente, então você pode, suponha que tem um exercício que eu coloquei para vocês, que tinha vários tipos de fluidos, cada um com uma massa específica diferente, é mais para vocês perceberem que ocupando o mesmo volume, né, eles estavam ocupando o mesmo volume totalmente preenchido e o peso daquele seu recipiente era bem, a massa contida naquele recipiente, né, era bem diferente de um para o outro, conforme a gente tem a massa específica de cada fluido diferente um do outro. Então, quando vocês tinham isso, é como se você tivesse que pesar aquele recipiente, daria uma diferença considerável a depender do fluido que estivesse armazenado naquele recipiente. E, claro, isso é importante porque quando você for transportar determinadas substâncias, você normalmente vai ter que ter o peso que aquele caminhão suporta, né? E, consequentemente, se ele está seguindo as recomendações técnicas com base nessas características que vocês venham a propor. Então, sabendo essas relações entre massa específica e volume, vocês conseguem facilmente identificar o peso, a massa que a gente vai ter de determinado substância em um recipiente que vocês desejem armazenar, né? O volume armazenado por uma determinada massa, entre outras características. A gente tem um vídeo que mostra um pouco essas relações. Bom, questão de massa, quilograma é tipicamente utilizada. E esse outro aqui é um dos mais importantes da gente também, o nosso peso específico, né? Então, peso específico é aquela relação entre massa específica e gravidade. A gente tem essa relação aí do peso específico. E quando a gente está tratando lá naquela parte de hidrostática, a gente verifica que a pressão, né, do nosso sistema é uma relação entre o nosso peso específico e uma determinada altura, né? Só que em algumas deduções ele aparece a massa específica vezes gravidade vezes altura. Então a pressão aparece dada dessa forma. O que vocês têm que perceber é essa relação que tem, né? Como o peso específico é massa específica vezes gravidade, a gente vai ter que se reduz ao peso específico. Então, se você já tiver o valor do peso específico direto, não precisa ficar repetindo, né, a aplicação ali do valor referente à gravidade, porque ele já vai estar sendo aplicado se a gente utilizar o peso específico diretamente de determinadas substâncias. Então, tipicamente, naqueles equacionamentos, quando a gente trata em manometria, eu costumo utilizar o peso específico, ao invés da massa específica lá. Mas, claro, pode fazer por densidade, entre outras características, mas tipicamente eu uso o nosso peso específico aqui. E ele é uma relação ali, como vocês percebem, entre uma unidade de força, que é o Newton, né, ou uma unidade de volume, que é o metro cúbico.
Então, se vocês conseguirem identificar a importância do entendimento dessas unidades, né, vai facilitar a vida de vocês mais para frente, quando vocês estiverem tratando de bombas, por exemplo, e a gente dá entrada lá no sistema e vocês colocam o peso específico como se fosse 1.000. Aí, pô, mas 1.000 o peso específico da água, mas 1.000 o quê, né? Então, a gente viu lá que o peso específico da água, se você for tratar ele em Newton por metro cúbico, seria 9.810. Então, normalmente, quando a gente adota o peso específico como se fosse 1.000, a gente está adotando ele naquele KGF da gente, né? E assim a gente vai ter algumas variações. E isso vai nos propor alguns equacionamentos com determinados tipos de unidades. Eu, tipicamente, gosto de utilizar a unidade de quilograma-força, né, por metro cúbico, quando eu estou tratando do peso específico, mas aí é de cada um trabalhar da forma que achar mais adequada, né? Bom, aí tem alguns tipos de conversão, se quiserem ter, né? Não vou ficar me atendo muito a elas aí, não. O volume específico, a relação entre volume e massa, só que a gente não está usando muito ele aqui na hidráulica 1. E pressão de vapor. Essa pressão de vapor é muito interessante quando vocês estiverem tratando de sistemas de bombeamento. Né? Então, a gente tem um evento que ocorre em sistemas de bombeamento que a gente chama cavitação, né? Então, o que é que acontece? Você tem uma determinada pressão em seu sistema lá e imagine que você está transportando um fluido e a pressão desse fluido, em determinado ponto, ele cai abaixo dessa pressão de vapor. Quando isso ocorre, sua água passa do estado líquido aí para o estado gasoso. Então, sua água passa direto ali, né, do estado líquido, vai para o estado gasoso na sua tubulação. E quando ela retorna para a parte de alta pressão do seu sistema, ela acaba implodindo, que fala, e gera muita energia se chocando com as partes do rotor que vocês têm na bomba. E isso acaba danificando o sistema de bombeamento de vocês. Então, a pressão de vapor é muito importante porque disso. Ela está associada a esses eventos, esses efeitos que a gente vai ter de cavitação em sistema de bombeamentos. E é interessante para vocês verem essa outra forma que vocês têm de passar a água do estado líquido para o estado gasoso, né? Se vocês já ferveram a água na casa de vocês, se deixar lá a sua água indefinitivamente, né? Você vai ver que no final vai ficar sem água a sua vasilha, né? E a água vai ter toda evaporada. Então, essa é a nossa outra forma de passar a água do estado líquido para o estado gasoso. Você alterar essa pressão de vapor, né? Então, você torna essa pressão que está seu líquido abaixo dessa pressão de vapor e assim ele passa de um estado para o outro. Então, é uma característica bastante interessante e é bem interessante nessas nossas tubulações. Tem estudos que eles já causam esse evento que a gente chama de cavitação de forma proposital. Em bombas a gente não deseja, mas tem uns pesquisadores que eles já fazem que esses efeitos ocorram de cavitação de forma a tratar esgoto, por exemplo. Então, tem um pessoal que já pesquisou, identificou alguns efeitos benéficos, né, que eles propõem algumas reações químicas lá no sistema, à medida que tem esses efeitos ocorrendo na tubulação e acaba sendo uma forma de tratamento de água. E como é que ele faz isso? Se acabar o tempo aí, 8h30, eu começo lá no outro link, né? Como é que ele faz isso em tubulações? A gente vai ver mais à frente, né, quando a gente estiver tratando da parte de hidrodinâmica, mas vamos supor que ele vem de um tubo com diâmetro grande e ele faz uma redução brusca desse diâmetro. Quando sua água passa de um sistema com um diâmetro grande e ele está vindo com muita vazão e uma velocidade mais baixa, a mesma quantidade de água passando por esse diâmetro um pouco menor, quando isso ocorre, a gente vai ter muita perda de carga. E a muita perda de carga, ela significa que sua pressão vai baixar drasticamente, vai perder muita pressão naquele trecho. Então, sua pressão fica muito baixa e assim ele causa um efeito de cavitação na tubulação através desse sistema, né? Fazendo a água sair de um sistema com diâmetro maior para um diâmetro menor e passando a mesma quantidade de água e ele consegue causar esse efeito de perda de carga
e, consequentemente, um efeito de cavitação. Se a gente consegue entender essas características assim, consegue desenvolver diversos trabalhos, né? Então, quando vocês pararem para ver, engenharia é um pouco isso. Você não é algo que vem sendo desenvolvido, é algo que está sendo em estudo. Então, pode ser fruto de estudo de algum de vocês aí na área da hidráulica, né? Para quem deseja. E diga. Pressão de vapor tem alguma coisa a ver com o número de Reynolds? Tá diretamente ligado ou não? Não, não necessariamente e tá um pouco ao mesmo tempo. O número de Reynolds, quando vocês estiverem utilizando ele, o que é que acontece, né? O número de Reynolds ele vai qualificar seu escoamento. Então, se ele é turbulento, se ele é transitório, se ele é laminar. Então, vamos supor que botou um número botou causou essa pressão de vapor, né? Pode ter efeitos, claro, no número de Reynolds. Esse exemplo mesmo, a gente vai aumentar muito a velocidade. O número de Reynolds em tubulação, ele é velocidade vezes diâmetro dividido por viscosidade cinemática. Então, se eu aumento muito minha velocidade e o diâmetro, claro que ele vai impactar no número de Reynolds e, consequentemente, ele tem efeitos sobre a pressão do sistema. Só que a pressão de vapor é de cada líquido, né? Você vai ter uma pressão a partir da qual aquele líquido ele passa de um estado para o outro. Então, quando sua pressão de vapor atingir aquelas características para aquele tipo de fluido, você vai ter a passagem dele do estado líquido para o estado gasoso. Eu não sei se eu respondi, né? Mas o número de Reynolds a gente vai tratar dele de forma mais aprofundada para frente. Só que ele vai ser utilizado para calcular o fator de rugosidade, normalmente, que vocês têm, para a equação universal, de modo a vocês calcularem as perdas de carga que vocês vão ter no sistema. Então, de certa forma, está relacionado, porque se você perde muita pressão, né, e essa pressão cai abaixo dessa pressão de vapor, você vai estar favorecendo aí a sua passagem do estado líquido para o estado gasoso, né? Então, pode estar relacionado, mas não está, né? Não sei se ficou claro, mas aí qualquer coisa você fala, né? Entendi. Bom, e outra característica da gente fundamental para a hidráulica, e vocês têm que saber de qualquer jeito, é essa característica da pressão, força sobre área, né? Então, força Newton, área metro quadrado, tipicamente. Pode ser também força em kgf e a área em metro quadrado. Qualquer unidade de força que vocês adotarem, mas tem que saber fazer relações. Tipicamente, quando a gente adota força igual a Newton e área em metro quadrado, a gente vai tratando no Pascal. É uma das que a gente mais utiliza, né? Ou vocês podem adotar a pressão, como eu disse para vocês lá, naquele metro de coluna d'água. E aqui vocês teriam que dividir o nosso sistema pela massa específica, ou que massa, peso específico, né, desculpe, da nossa água, para encontrar em metro de coluna d'água. Eu vou adiantar aqui porque eu estou perdendo muito tempo com essas coisas aqui. Esse viscosidade, só porque é outra coisa interessante, né? Mas esse viscosidade é um dos parâmetros aí que você vai ter, ele vai estar inserido no cálculo desse número de Reynolds. Então, quando a gente trata a água, tipicamente a gente adota um valor normal lá de 1,1 vezes 10 a menos 6. Só que cada tipo de fluido, né, ele vai ter uma determinada tipo de viscosidade cinemática lá, porque ele é alguma relação ali que vocês têm. Ali ele está dando em viscosidade dinâmica, né, em uma determinada massa específica. Então, quando vocês verificarem essa viscosidade cinemática, vocês vão estar também calculando as perdas de carga que a gente vai ter no sistema. Quando a gente trata hidráulica, tipicamente é água, e pela sorte, né, vocês vão ter um valor normalmente fixo que a gente utiliza, que é esse 1,01 vezes 10 a menos 6. E ele é utilizado lá no número de Reynolds para identificar aquelas características do escoamento, né? Qualificar seu escoamento, se ele vai ser laminar, transitório ou turbulento. Bom, aí tem outra tabela com algumas características dos fluidos. Esses exercícios a gente já viu, mas o que eu gostava mais era esse exercício aqui, que ele dava essa massa específica de cada fluido, peso específico, né?
entre outros, e ele dava um determinado cilindro lá com determinada estrutura, e eu acho que ele pedia massa ou algo do tipo. Então, era mais a ideia de vocês perceberem que, mesmo um fluido ocupando o mesmo volume, vocês teriam uma massa completamente diferente para cada um deles, justamente porque a massa específica de cada um era diferente. Então, ia ter uns mais pesadões, né? O mercúrio, por exemplo, seria muito mais pesado, porque ele tem aquela massa específica dele 13.600. Então, é 13,6 vezes maior que a da água. Então, quando vocês entendem essas características de massa específica e peso específico, vocês entendem por que a gente adota fluidos manométricos diferentes naqueles manômetros. Porque quando a gente está tratando de pressão muito alta, se eu fosse registrar com um fluido manométrico de massa específica bem baixa, a coluna que ele iria levar no seu sistema seria gigantesca. Então, imagine você ter que fazer uma tubulação maior que um prédio de vocês lá de 20 andares, né? Para registrar a pressão e o cara ir medir lá em cima que a pressão está dando lá, sei lá, 30 MCA, algo nesse sentido. Já se você bota um fluido manométrico como o mercúrio, você, com a pequena variação de altura desse fluido manométrico, a gente consegue identificar algumas características do seu sistema, né? Então fica mais fácil da gente visualizar e conseguir medir, né, esses sistemas com pressões maiores. A mesma coisa quando a gente tem sistemas com pressões bem baixas. Com pressões bem baixas, a gente vai fazer o oposto. A gente pega fluidos manométricos que eles tenham massa específica baixa. E assim a gente consegue ter uma variação maior no seu leitor, né, e facilita a visualização lá desse tipo de sistema. Então, o entendimento dessas características de massa específica dos fluidos, ela vai nos ajudar a isso, a propor alguns sistemas de medição. Hoje em dia é muito fácil que você encontra muita coisa pronta, né? Mas para esse pronto ser alcançado, você teve que passar por todo esse desenvolvimento. E aí vocês como engenheiros têm que saber mais ou menos o que esses sistemas estão fazendo, né? E por que ele utiliza fluidos diferentes para medir, vamos dizer, quando a gente estiver tratando de manometria. Mas a ideia era um pouco essa aí. Bom, teve esse exercício. Se alguém teve dúvida em algum dos exercícios, fala aí, né? A ideia, eu não sei se eu expliquei, mas a ideia da semana que vem é colocar um questionário e vocês responderem ele, viu? Esses exercícios. Para quem já fez todos os exercícios da disciplina, é para ser bem tranquilo. Então, já tem um Excel, para quem fez no Excel, alterando algumas variáveis, provavelmente já consegue resolver boa parte das questões. Então, vamos ver, né, como é que vai se comportar semana que vem. Mas eu vou abrir lá às 7 horas da noite para vocês começarem a fazer o que seria o nosso grau A, por exemplo, né? Bom, tem esse vídeo aí da massa específica, talvez vocês já tenham visto em casa, né? E essa parte aqui que vai ser interessante para a gente e vai ser essa parte do grau B, né? Tomara que esse negócio acabe logo para a gente retornar com nossas atividades aí e fazer os experimentos que tem na sala de aula. Naquela bancada hidráulica, a gente tem isso aí como se fosse a equação da continuidade, né? Então, o que ele está dizendo é que, imagine um tubo grande, né? Isso aí, assim fica melhor, né? Um tubo grande e outro tubo pequenininho, né? E que a gente passe a mesma quantidade de água que está passando pelo daqui, passe por esse pequenininho. Então, para que isso aconteça, a gente tem que ter essa igualdade. A área